Olá, visionária e visionário! Estamos aqui em mais um episódio do Visionária Cast e hoje eu estou com duas convidadas muito especiais, com jornadas diferentes, mas com grande potencial. E eu quero apresentá-las a vocês. Nós temos aqui a Jaqueline Palheiro. Ela é uma empresária que tem 3 empresas. Ela, além de ser empresária, tem filhos, trabalha esse equilíbrio e essa harmonia entre família, negócios. E ela vai se apresentar agora para nós. Conta um pouquinho, Jaque, quem é você? Se apresenta aqui para nós. Obrigada, Ju, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu sou a Jaqueline, eu tenho 39 anos, completados terça-feira. Eu trabalho hoje com música e arte no cinema também. Então, eu tenho 3 empresas. A empresa de música, a gravadora, que também produz música, faz assessoria a artistas, novos artistas. E também gestiona catálogos de artistas que estão com a gente. A gente tem também a Sopro, que é de direitos autorais de música. Então, todas as questões de direitos autorais. E a Aura Filmes, que hoje é a empresa que está começando, que a gente fala que é a empresa estrela, né? Que produz e distribui filmes no cinema. E a gente está um trabalho para o cinema cristão crescer cada vez mais. A gente acredita no poder do cinema, a gente acredita no poder da música. Então, esse é meu trabalho. Então, meu trabalho é uma parte de todas as outras partes que eu tenho, minha família, minha prioridade, meus filhos, meu esposo, por quem eu sou muito amada. E eu gosto muito de falar isso porque eu tenho muita certeza. Eu também tenho o grupo Vocal Livre, que eu canto há 15 anos. Então, além de tudo, ainda aos finais de semana saio para cantar. Mas Deus tem abençoado, cuidado, dado saúde, sanidade. Deus tem guiado tudo. E tudo tem sido muito bom até aqui. Muito obrigada pelo convite. É isso. Eu que agradeço, Jaque, por você ter aceitado o convite. Vocês já sentiram o peso dessa mesa, né? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E agora eu vou apresentar a Mary, que é uma grande empresária também, uma consultora, trabalha com empresas familiares. E além de uma grande empresária, é uma amiga há muitos anos. Né? E eu tenho um carinho enorme quando os psicólogos perguntam quem é a pessoa que você admira, a Mary está sempre na lista. Uau. Então, Mary, se apresenta aqui para nós. Primeiro, eu agradeço, né, a gentileza desse convite. Para mim é uma honra estar aqui. E é muito interessante, né? Porque a minha carreira, eu fui empresária, eu tinha uma agência de propaganda e marketing. Ai, que legal. E na época eu tinha quase 20 funcionários ali, né? Ficava entre 17 e 20 funcionários. E tive uma guinada muito grande assim na minha vida com relação ao meu relacionamento, né? Tive um divórcio e nesse momento eu vi a importância de ter maturidade para levar um negócio familiar. Nossa. Foi quando doeu na minha pele e eu migrei a minha carreira de publicitária para consultora. Fui buscar conhecimento, fiz o meu mestrado, fiz MBA e busquei vários outros cursos, né, para que me aprimorasse, para ajudar com que as famílias não se perdessem em detrimento do negócio. Então, foi aí que eu comecei a minha carreira como consultora e hoje já tenho assim, mais de 30 anos de jornada, com mais de 50 empresas atendidas na consultoria. Que incrível. Vocês perceberam também o tamanho da autoridade dessa mulher. São mulheres de peso e principalmente de muito caráter. São pessoas que são totalmente ligadas a Deus, que é algo que para mim é um princípio assim inegociável. E você que está chegando aqui no Visionária Cast, eu quero te explicar que o Visionária Cast, ele é um lugar onde eu levanto a bandeira da harmonia. A harmonia entre negócios, entre família, entre propósito, entre Deus. Inclusive, o tema do nosso podcast hoje é exatamente para além do CNPJ, a harmonia entre negócios, família e propósito. E para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu vou começar fazendo algumas perguntas aqui e vai ser bem fluido, então fique à vontade aí, você que está nos assistindo também, para fazer perguntas, para também se sentir em casa mesmo, porque eu gosto desse negócio mais fluido, mais natural, então fique bem à vontade aí. Jaque, vamos lá. Você na área da arte, com relação
a essa arte, você conseguiu ir além da arte, você conseguiu transformar toda essa arte em 3 empresas, como você nos citou agora há pouco. E como é que foi para você trazer a harmonia entre essa paixão, porque obviamente é algo intrínseco em você, essa paixão com a música, mas como que você conseguiu trazer essa harmonia entre a arte, o seu negócio, a sua família? Como é que foi isso para você? Tá. Há 15 anos o Vocal Livre existe e quase tudo a partir daí. Então eu não deixo de falar do grupo porque foi antes de eu casar, foi antes de eu me formar na faculdade, veio tudo daí. Então eu passei a cantar profissionalmente. A música veio de uma forma profissional, não que a gente ganhe, porque todos nós somos voluntários, mas a gente cantou em todos os lugares, assim, da Indonésia, Europa, isso foi o que aconteceu. E daí surgiu a necessidade de profissionalizar o grupo através de um selo. Então a gente montou um selo musical. Na época, ninguém imaginou que isso ia se tornar a Ventania. A gente ia fazer um selo para atender essa mudança. A gente estava na migração da música de CD, mídia, para digital. Então, a gente viveu essa migração. Mas como que funciona esse mercado, né? Então, foi aí que surgiu, a partir do Vocal Livre, surgiu a Ventania. Então, o Vocal Livre tinha o seu trabalho, assim, totalmente voluntário, como é até hoje. Mas cresceu tanto que a gente precisou estruturar. Nisso aconteceu a Ventania e vieram outros artistas e outros cantores. Aí a percepção foi de que a música cristã, ela é levada muito com é meu dom, é meu talento, é minha arte, é a minha inspiração, foi o que Deus me deu. Mas espera aí, para você sustentar esse dom e esse talento, existem custos. Para gravar uma música é caro, gravar um clipe é caro, tudo é custo, né? É caro assim, vai do 1.000 a 1 milhão, dependendo do que você colocar, mas existe um custo. Só que o artista cristão, ele olha de um jeito como se fosse, eu aceito qualquer coisa, sabe? Só que existem direitos autorais, que ele recebe como direito mesmo. Existem os recebimentos via streaming, via uma conta no YouTube monetizada, tudo isso. Então, a minha parte é o negócio. E é fazer ganhar dinheiro e transformar em dinheiro aquilo que o artista é. Alguns artistas não gostavam nem de ser chamados de artistas. Uau! Por participar da igreja. Então, eu não sou artista, eu sou um ministro, trabalho na igreja e tal. Então, eu vi que, a partir da Ventania, houveram outros movimentos que profissionalizaram. Houveram outras gravadoras, outros selos que surgiram e também que atualizaram a forma de trabalhar. Porque antes, assim, ninguém muito levava a sério. Os cantores não batiam pé. Todo mundo trabalhava na igreja, então subentende-se que na igreja está certo. Muita gente que vai cantar e não pede nenhuma oferta, acaba pagando, e só que a igreja, às vezes, acontece o interesse de eu quero levar público no meu evento. Então, eu vou chamar essa pessoa para cantar. E as pessoas levam o público lá. E isso precisa ser valorizado. Claro. Então, assim, eu falo para os artistas, você vive o seu sonho, sua paixão, a sua música, o seu ministério. Deixa comigo a parte do negócio, para você não ter problema. Para você não achar que você está sendo errado nessa história. Então, quando a gente fez isso, eu vivo em paz, porque eu sei que além do meu trabalho ser, eu estou levando pessoas para conhecerem Jesus Cristo através da música, todas essas coisas, eu entendo que existe. Claro. Mas eu estou trabalhando para que esses cantores vivam isso que eles querem de uma forma sustentável, para que eles gravem as músicas deles quando quiserem, para que eles gravem clipes. E isso vir da música dele, da arte dele, da arte própria dele, né? E esse que é o equilíbrio que eu tenho que manter. Mas eu já particionei na minha cabeça. As minhas funcionárias falam assim, você é o fragmentado, né? Porque uma hora eu tô falando da Ventania, na mesma mesa eu tenho que trocar e falar, não, mas eu sou direção do Vocal Livre. E na mesma mesa eu tenho que trocar para a Aura Filmes. Então, acaba que a gente vai particionando. Então, eu particiono também de que hoje eu vivo um ministério musical e quando eu tô com o ministério musical, eu não tenho nada a ver com o que a empresa está fazendo, né?
Então, esse equilíbrio e esse exercício, né? Mais um exercício que precisa fazer de que daqui a pouco o trabalho acaba, eu não vou pensar monetariamente para o vocal livre quando eu tô lá no palco ou na igreja cantando. Então, Sim. essas são as coisas que eu preciso e eu equilibro, assim. Arte transformada em forma de monetização, forma de ganhar dinheiro, no final Sim. das contas. Até porque para se sobreviver precisa do dinheiro. A gente sabe que o dinheiro ele é algo saudável também. Sim. Tem muita crença limitante com relação a isso. Inclusive, nosso primeiro podcast, o anterior a esse, ele fala sobre essa questão financeira. E você trazendo essa visão, eu acho que a gente tem bastante sinergia nessa visão de negócio. Porque eu levanto a bandeira de você estruturar o seu negócio justamente para que você não fique apagando incêndios, para que você... Tem muita gente que cresce, acha que tem que só vender, 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 e depois volta apagando incêndio e ajustar a casa depois é muito mais difícil. Eu até faço uma analogia com a construção de casa, né? É muito mais fácil você construir uma casa do que você reformar uma casa. Dá muito mais trabalho. Quem já passou pela experiência de reformar uma casa, dá muito mais trabalho. E você, no seu trabalho, Jaque, você faz exatamente isso. Você traz a parte do negócio para que o cliente depois ele não volte apagando uma série de incêndios e de problemas, até jurídicos, e muitas vezes. Não Muitas é? vezes. A parte de direito autoral, eu tenho a minha sócia, né, na parte de direito autoral, ela é uma advogada especialista em direitos autorais. Que legal. Então, tudo que a gente faz ali, ele é justamente para que o artista olhe e veja, nossa, estava parado na mesa do ECAD. O ECAD é o órgão do governo que faz o recolhimento de direitos autorais na música. E isso funciona redondo. Quando o ministro da Cultura foi o Gilberto Gil, por ser um cantor, ele fez muita estruturação nesse sentido. Que legal. Então, os músicos hoje nem sabem disso. Exatamente. Teve um cantor, um artista que chegou com a gente e ele tinha vários dinheiros retidos, por causa do direito autoral dele. Uau. E aí, quando a gente recolheu de um dia para o outro, ele tinha mais de 20 mil reais na conta, que ele nem sabia, nem esperava que ia receber. Que incrível. Então, foi muito bom. A gente trabalha justamente por isso, né? Porque... às vezes o artista com a sua arte fica tão abstrato, tão etéreo, que ele não traz para o pé no chão de que ele pode viver disso, né? Então, esse é o meu trabalho, transformar em negócio. Que legal. E nessa visão de propósito que você trouxe aqui, Jaque, eu vou perguntar para a Mary, que trabalha com as empresas, e é natural que no meio das empresas, no passar do tempo, o propósito vá se perdendo ali. E como é que você capacita tanto os donos quanto os sucessores para que eles não se percam nessa visão do propósito da empresa? Sim, é interessante, né? Porque qualquer projeto que você começa para ter sucesso. Claro, certeza. com certeza. Não é? Mesmo que seja dentro da empresa familiar um sucessor natural do empreendedor fundador, ele está ali para ter sucesso. Assim como também, né, nas empresas ligadas à arte, né, e à música. Mas a gente se perde. A passionalidade faz muitas vezes a gente esquecer da razão e esquecer do propósito. Então, a importância de rever esse propósito. Ok, meu propósito é ter sucesso, mas até onde eu vou pagar o preço deste sucesso? Muitas vezes as famílias empresárias, né, que são ali da mesma família, ela se rompe. Eu atendi uma família onde nós tínhamos ali o casal de empreendedores vivo, atuantes e 4 filhos, né, 3 homens e uma mulher. E foi uma coisa assim, fazia muitos anos que eles não se reuniam mais para macarronada de domingo. Poxa vida. Em detrimento do negócio. Misericórdia. Então, assim, esta harmonia entre a empresa, o negócio, o patrimônio, a família, a pessoa. É uma linha tênue. Tudo isso precisa ser contemplado na hora, né, de você fazer uma gestão familiar. E quando eu começo dentro, né, de um projeto, de uma consultoria na empresa familiar, eu pergunto o que é que você quer como, né, resultado final. Qual é a foto desse futuro?
Que propósito vai te estruturar para que você pague o preço? Porque não é fácil ser um empreendedor, um empresário hoje no nosso país. Aliás, não é fácil em nenhum país, não é? Você sabe disso. Então, assim, ter esta capacidade de ver o negócio com harmonia, né? A Ju, depois a gente vai falar sobre equilíbrio, né? Ela fala, Mary, equilíbrio não é estar assim, mas é harmonizar realmente. Mas ter essa visão do equilíbrio, da harmonia, né? Para que não nos esqueçamos do propósito. O propósito é o que movimenta, Claro. é o que leva avante, é o que sustenta. Quantas vezes Acho que nos a força perdemos? motriz que nos faz continuar no caminho, né? Sim, Que às vai ter vezes desafios. Mas não é estamos sustentável. esquecendo o propósito. E aí vamos para um outro lado, vamos fazer um investimento errado, estamos, né, lidando mal com as relações. Quando você lembra do propósito, ele estrutura. Volta pro eixo. Volta para o eixo, entendeu? Óbvio que estudar propósito, a maioria hoje, né, dos pequenos e médios empreendedores querem o sucesso financeiro a qualquer custo. Grandes empresas já têm um board ali, um conselho que vai cuidar, mas essas empresas que eles mesmos têm a tomada de decisão na mão, estão muito olhando ali, né? Estamos chegando ali no resultado financeiro. Ok, precisa ser olhado, mas cuidado com o preço muito alto a pagar que não chega no resultado financeiro. Como perder, por exemplo, né? Uma família, uma irmandade, né? Às vezes a própria saúde. A saúde. Nossa. Então, o propósito salva, equilibra, direciona. Com certeza. E eu acredito que o propósito, como você disse, é a força motriz para nos manter dentro do eixo e naquele caminho que a gente tem. Sim. Eu, dentro da minha trajetória, eu estou assim, trabalhando há 21 anos dentro da área de negócios. E nessa caminhada, eu, por várias vezes, eu digo que é uma linha tênue, porque por várias vezes no meio do caminho, até por falta de maturidade, a gente vai amadurecendo com a idade também, a gente acaba indo por caminhos que não são aqueles que a gente realmente gostaria. E aí entra essa questão que você trouxe, né, Mary, de princípios, de valores, que às vezes a gente acaba abrindo mão e fala, e depois você olha para trás e fala, não, peraí, não é esse o meu propósito. Exato. E quando você não tem clareza disso, você tá fadado ao fracasso. Parece duro dizer isso e talvez você fique assim, isso é papo de coach, isso é conversinha fraca, né? Mas na verdade não é. Porque a partir do momento que você não tem isso enraigado em você com muita clareza, Sim. você facilmente vai se perder no meio do caminho. Então, essa harmonia, inclusive, que eu levanto de bandeira entre negócios, família, Deus, propósito, ela vem muito nesse viés de experiência prática minha mesma, de entender que se eu não tivesse a harmonia, eu não teria sustentabilidade, como a Jaque trouxe agora há pouco. Não teria sustentabilidade. E agora eu vou trazer para a mesa um tema que é bem delicado. Bem delicado. Nós, mulheres, aqui a nossa mesa é 100%, né, formada aqui agora por mulheres. Nós temos poder de fala nisso aqui, que é o assunto do mercado. Nós vemos que você, Jaque, provavelmente o seu mercado... Você pode até trazer para nós, assim, qual é a porcentagem, mais ou menos, que você vê que é de homens. No meu negócio, particularmente nos eventos que eu participo, nos negócios que eu vou, nos clientes que eu atendo, é majoritariamente masculino. E aí entra uma série de coisas, né, que eu quero trazer aqui para nós conversarmos. Então, a pergunta que eu trago para vocês com relação a esse tema é como que vocês vivenciam isso na prática, porque não é fácil. Tem alguns desafios que a gente encontra no meio do caminho por sermos mulheres, com relação a posicionamento, a autoridade, até por questões financeiras, inclusive. E também, num outro viés, além do masculino, mas da força feminina de se unir, porque em grande parte do que eu vejo, na experiência que eu tenho, é que as mulheres, ao invés de muitas vezes se ajudarem, elas se desengrolam ali, né? Acaba prejudicando uma a outra. Então, vamos trazer esse assunto para a mesa. Jaque, o que você pensa sobre isso? Como é que é a tua experiência? Conta para nós e já a Mary também entra no assunto. Você falou assim, qual é o número? Eu não tenho um número exato, mas eu vou trazer um exemplo. Ok. É muito fácil a gente ouvir diretor de cinema, é muito fácil a gente ouvir produtor, a gente ouve compositor, a gente ouve
todos a gente consegue ouvir. Quando tem a diretora do filme, é pouco que a gente ouve. Com certeza. Ah, é o produtor musical. Produtora musical tem bastante? Não tem, a gente não consegue ouvir. Então, nos mercados que eu trabalho, são muito mais masculinos. Só que, além disso, eu trabalho no mercado cristão. E a gente já tem um grande estigma na igreja, no nome da igreja, da prioridade do homem. Os homens são pastores, os homens são muito mais os homens trabalhando e a mulher mais caseira, Sim. culturalmente, né, na igreja. Com certeza. Eu até olho quantos eventos são promovidos para mulheres empresárias pelas igrejas. Não tem Não muitos. tem. Agora, para as mulheres dos pastores se juntarem, para as professoras. Então, no meu mercado, tanto no mercado cultural, da música, do cinema, já ser a maioria masculino, quando faz o recorte ainda mais cristão, eu não tenho mais ninguém. Fica sozinha na mesa, Jaque. Pelo menos no contexto que eu vivo, meus pares geralmente são homens, sim. Olha só. Nos grupos de Instagram, de WhatsApp, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu participo de vários que são pares, né? Donos de gravadoras e selos. São pouquíssimas mulheres. As que tem, eu já grudo nelas, porque, por favor, vamos fazer alguma coisa juntas. E a gente tem também uma dificuldade, né? Do caminho da mulher se juntar. Esses dias eu ouvi de uma produtora, ai, mas mulher é difícil. Eu falei, peraí, não fala assim. Não é difícil. Quando as mulheres se juntam, é ótimo. Nós somos maravilhosas quando nos unimos, mas ela é nova, né? Então, eu acho que essa cultura nova, assim, eles já não querem viver em comunidade nem entre eles, imagina, né? Uma mulher e outra. Enfim, eu percebo isso. Mas uma coisa que eu decidi é que eu não vou mudar o sistema. Exato. Eu não vou conseguir. Não é eu bater no peito e chamar. O que eu posso fazer no meu pequeno mundo. Por exemplo, na minha empresa, eu tenho na ventania um homem só. E as mulheres que trabalham. E eu até faço uma analogia assim bem empírica de que as mulheres arrasam muito mais, assim, muito mais. Pode ser uma coisa que eu estou falando aqui completamente antimachista, não sei como eu chamo isso, mas eu prefiro. E eu sei de outros empresários também que falam a mesma coisa. Mulher faz acontecer. E eu vejo que é porque a gente tem um equilíbrio ali, em tantas coisas que a gente tem que resolver. E eu falo, nossa... E agilidade também, né, Jaque? Agilidade, a gente acorda e eu vejo quantos turnos eu faço. E por mais que meu marido seja excelente, a gente é muito parceiro nas coisas... Mesmo assim, sobra muito mais para mim. E por sobrar tanto, e por tanta conciliação que eu tenho que fazer em casa com os meninos, é muito fácil eu conciliar um lugar que não é o amor da minha vida, sabe? Então, eu percebo, mas eu não luto contra o sistema. Não dá. Por um tempo, eu pensei nisso, pensei que o sistema ia mudar, se eu levasse minhas ideias, se eu soltasse no Instagram grande crítica, e eu fazia muito isso. Criticava, aqui só tem... Uma foto de uma liderança. Tá vendo? Eu denunciava, só tem homens e homens brancos. E não sei, eu sempre falava isso, né? Mas chegou um momento que eu falei, o sistema não vai mudar. O que eu posso fazer com ele? Então, eu vou mudando meu pequeno mundo, contrato mulheres. É isso. Eu quero formar produtoras, né? Então, tem uma produtora musical que eu trabalho muito mais com ela do que com outros. Ela não é sênior, mas ela é muito boa. Então, eu estou trabalhando com ela para tudo que eu tenho produzido. Eu tenho um sócio na produtora, né? O Denis é meu sócio na produtora de filmes. Okay. E o caminho, assim, tem gente que só quer falar com ele. Fala só com ele. Ele fala, mas já que eu odeio essa parte, a parte de vender, de conversar, de falar com o cliente, é sua. Eu falei, mas ele só quer falar com você. Vai falar com ele. Eu não vou ficar brigando com o cliente por causa disso. O outro fala comigo, sabe? Então, eu tenho levado assim. Claro que quando eu consigo mexer, né, nessa bagunça dessa água suja, sabe? Quando eu consigo mexer nisso, eu faço. E vou em podcast, vou em palestra, eu dou palestra e puxo a orelha, né? Falo que as mulheres são...
são só 30% de empresárias e dentro dessas 70% começaram depois que se tornaram mães. Então, assim, eu faço questão de falar isso porque é o recorte que eu estou. Mas eu não vou agora todos os produtores serão mulheres. Infelizmente não. Eu acredito que é bom a gente trazer uma clareza aqui de que nós não somos contra os homens. Muito pelo contrário, admiramos, temos os nossos maridos aqui que a gente ama muito. Precisamos deles. Precisamos deles. E como precisamos. Então, assim, esse recorte que nós estamos fazendo aqui é mais para que a gente consiga levantar mais mulheres e trazer essa maturidade que a Jaque tem aqui já, de entender que, sim, não vamos mudar o mundo. Ontem, inclusive, conversando sobre o tema com uma pessoa, eu falei, nós somos como o beija-flor no meio de um fogaréu tentando apagar. A gente sabe disso, né? E quando a gente tem essa clareza, a gente para de militar também e vai para a ação de fazer aquilo que a gente pode fazer dentro do nosso escopo, dentro do nosso ambiente. Então, assim, ao invés de você ficar lutando contra o sistema, faça você a diferença para que daqui 2, 3, 4 gerações, eu sei lá quanto tempo, se é que Jesus já não voltou antes, a gente consiga ter uma harmonia melhor entre isso e que no nosso ambiente a gente consiga também ter essa leveza, né? Que a mulher, assim, eu concordo com você, a gente tem muitas qualidades nas nossas facetas, da agilidade, da sensibilidade, né? Uma série de coisas que o homem precisa do nosso viés também. Que as empresas precisam. Que as empresas precisam. E você, Mary, conta para nós o que você pensa sobre. Sim, eu levanto a bandeira do empoderamento feminino consistente, estruturado, né? Hoje se fala muito em empoderamento feminino e se ensina empoderamento feminino, né? E eu sempre vejo aí, né, os cursos de como você se postar, de como falar, de como você parecer empoderada, né? Mas eu chamo todas as mulheres por onde eu passo para, de fato, serem. De fato, serem. Gente, Sabe, assim, não ter esse assim empoderamento oco que vai e não se faz, não se Não vira em estrutura, nada. não traz solução, não cria alternativas, não é? Então, assim, a importância que tem essa mulher ser, sim, empoderada e ocupar o seu espaço de uma forma consistente, valorosa, que estuda, que busca, que tem experiências, não é? Eu tenho falado muito para o meu cliente a respeito disso, né? O que vai mudar o negócio do cliente, a experiência que o consultor traz para agregar, porque o que ele quer através de uma consultoria é velocidade. Claro. E a velocidade é só quando você tem as experiências todas. E a cada cliente que eu trago ali a minha alma, o meu coração na minha entrega e trazendo para ele todas essas visões que ele ainda não passou. Exato. Então, as mulheres precisam ter essa capacidade de serem, para atuarem, para mudar o que precisa ser mudado, né? Para se empoderarem nos ambientes, para criarem as soluções e alternativas. Eu acho que essa mulher empoderada, ela precisa ser consistente. Não empoderamento oco. É isso. Que chega uma hora que, não sei, não vivi, não busquei, não li, não me experimentei. Só ouvi no Instagram. Só vi no Instagram, eu vi alguém falar. E ainda não faz nada com isso. Então, assim, muito cuidado, né, mulheres que estão nos escutando, sejam consistentes, trabalhem os seus... Estudem. Estudem, né, busquem as suas experiências, desafiem a si mesmos. Com certeza. Né? Eu gosto muito, eu já tive muitas oportunidades em que eu falei, agora eu não consigo fazer isso por você, porque eu não era ainda. Porque eu não conseguia ser, porque eu não conseguia me desafiar. Eu gosto muito, né, dessa faceta de Gandhi, quando a gente lê bastante, quisera eu ter tido a oportunidade de conhecer Gandhi, mas ele, né, uma mãe traz o seu filho para dizer, escuta, fale para ele que ele não pode comer açúcar, que ele é diabético. Traga daqui a 15 dias o seu filho. E a mãe trouxe em 15 dias. Eu trouxe de novo como o senhor me recomendou, mas eu queria entender por que naquele dia, foram 15 dias a mais que ele comeu açúcar. Porque naquele dia eu ainda comia açúcar. Então, sabe essas mulheres de verdade? A integridade. E aí a gente pode pensar, mas somos tudo isso? Não, nós estamos nos fazendo todos os dias. Uma parte de nós se faz todos os dias. Mas eu preciso ter esse propósito de ser.
Sim. ser melhor, me desafiar como gente para poder fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, meninas, não tem para ninguém uma vida que é. Exatamente. Não é que parece, né? Mas que é. Então, eu acredito nesse empoderamento consistente. Aí a gente faz o mundo mudar. É verdade. Muito bom. E aí você me traz um outro ponto aqui, que é o seguinte: a mulher de Provérbios, ela é uma mulher que trabalha, ela é uma mulher que administra a casa, que administra as finanças, que cuida dos filhos, que cuida do marido. Tem gente que fala: não, mulher tem que ficar em casa. Nada contra a mulher que escolhe ficar em casa, tá? Esse adendo aqui eu acho que é importante, porque você pode o que você quiser. Se aquilo faz sentido para você, é isso que você vai viver, desde que você viva com integridade, como a Mary trouxe aqui há pouco. Agora, olhando para essa mulher de Provérbios, que faz esse monte de coisa como uma mulher multifacetária, como nós somos também, quando a gente olha para esse viés assim de estudo, de competência, de desenvolvimento, de aprimoramento, como é que fica a família ali do outro lado? Como é que ficam os filhos? A Mary, inclusive, lá em 2015, ela me trouxe um relato. Eu tinha uma empresa ali de produtos terapêuticos, estava fechando a empresa na época, 2019, amiga. 2019, a Mary me trouxe uma reflexão ali que foi assim, um divisor de águas para mim. Ela falou: Juliana, tem muitas mulheres que estão no corporativo, você vai lembrar disso, amiga, que passaram a vida inteira trabalhando e elas se arrependem cruelmente por não terem visto os seus filhos crescerem. E aí? Nós temos um chamado, porque ter filho, colocar filho no mundo, não é brinquedo, não. Eu até comentei com a Mary hoje cedo, né? Amiga do céu, eu fico com os cabelos em pé por conta da minha filha, da Isabela. É tanta responsabilidade, né? E aí, como é que vocês olham para esse viés dos filhos, da educação, dessa harmonia na família, frente a essa mulher empoderada, executora que somos, né? Essa mulher que está o tempo todo abrindo negócios, vendendo, fazendo coisas. Como é que fica isso para vocês? Vai você primeiro, amiga, que Tá você bom. tem os seus babies, você tá criando, eu já criei. Tá bom. Eu falo muito de rede de apoio. Legal. Eu tenho uma rede, eu tenho uma rede grande. É minha mãe, meu padrasto, eles amam meus filhos e toda vez que precisa, eles dão suporte. Legal. Quando eles não podem, mora perto de mim, 2 ruas depois, a minha tia. Então, eu tenho rede. E eu tenho meu marido, Claro. que foi treinado. Porque no começo, eu até... Manda um beijo pra essa sogra. Minha sogra? É. Não, foi treinada por mim. Essa é visionária Não, mas mesmo. minha sogra é ótima. Minha sogra... Mas, assim, a gente teve que ter uma conversa difícil, sabe? Porque eu parei de trabalhar logo que meu primeiro filho nasceu e, pela minha personalidade, eu não banquei isso. Eu, a mesma coisa, tá? Tô na mesma fila que você. Não dei conta. Não dei conta. Eu sofri depressão pós-parto. Então, foi uma bagunça. Quando eu voltei a trabalhar, só que aí eu desequilibrei, né? E voltou uma workaholic e tal. A gente precisou ter uma conversa difícil. Eu falei pra ele, olha, é isso, é assim que eu gosto, é isso que eu amo. Vamos equilibrar. Aí coloca na agenda. Eu estou de frente de um espelho. Aí coloca na agenda. A gente compartilha a agenda para ver que dia que quem vai buscar as crianças. A gente tem o privilégio de morar num lugar muito bom, que tem a faculdade, que minha mãe mora perto, que a gente mora no interior do interior, assim, bem pequenininho a região, conheço, e isso é ótimo. Mas, assim, a gente tem a rede e tem que fazer os acordos. E a gente teve uma conversa difícil. Falei, eu vou empreender, eu sou uma empresária, olha o que está acontecendo. E ele vai segurando as pontas, sabe? Graças a Deus, hoje o trabalho dele é 100% home office. Legal. Então, só que não é home, né? Ele trabalha no meu escritório. E aí a gente vai equilibrando, é só assim. Porque para manter a família, eu vejo que meus filhos, eu preciso inspirá-los muito. Claro. Então, às vezes eu não tô. Né? Essa semana foi uma correria, tava te falando. Sim, Essa sim. semana foi o caos, mas assim... Depois compensa. Eu falo, filhos, a mamãe ama trabalhar. É uma coisa que a mamãe gosta de fazer.
A mamãe ama trabalhar. Eles estão com quantos anos, Jaque? 8 e 10. Ah, já são mocinhos. Já ficam sozinhos, assim. Mas eu, desde pequenos, eles sabem que eu gosto de trabalhar. Mas eu tento o máximo compensar. Ontem eu sabia que eu fiquei a semana inteira fora, praticamente. Falei, então, eu não vou trabalhar de manhã até eles irem para a escola. Eu coloco eles para estudar à tarde, porque a tarde é mais comprida. E aí, eu fiquei amanhã com eles, preparei o café da manhã, não trabalhei, não fiz nada, fiquei com eles. Por isso que eu gosto de ser empresária. Eu tenho essa flexibilidade. É claro que... E não adianta, não é um mundo dos sonhos, é um caos. Mas a flexibilidade, ela foi isso que me fez empreender também. Então, a criação das crianças no meio, a manutenção do casamento também. Porque é uma coisa que a gente não fala. Mas é um exercício da gente manter essa relação, para ela não ser uma competição, porque você tá na visão de empreender, não sei o quê, mas seu marido precisa um dia, 2, 3 inteiros com você na semana, por favor. Então, tem aí toda essa necessidade de um esforço da nossa parte também. Sim. Não é agora que eu tô empreendendo, 3 empresas, tem um filme que vai lançar... Peraí, não é assim. Eu tenho algumas responsabilidades. Claro. E aí eu acho que são prioridades. Você olha para a prateleira e observa qual é a prioridade para esse momento. Eu falo que a visionária, ela tem foco naquilo que traz resultado para o momento que você está. Então, agora é minha prioridade ficar com os filhos. Ok, então agora é prioridade. Vou dar foco total nisso aqui. Não, agora é minha skin empresária, vou focar aqui na minha skin empresária. E eu, assim, falei, né, brincando daqui a pouco que estou de frente de um espelho, porque eu era uma workaholic e, assim, eu não tinha clareza de que era. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade e eu sempre amei trabalhar. Gente, que coisa mais maravilhosa. E quando meu marido, a gente se casou, até por questão cultural, religiosa, enfim. Ele, amor, fica em casa, não trabalha. Gente, eu juro que eu tentei muito. Mas eu não consegui, não combina comigo. É um negócio que fere os meus princípios, assim, fere a minha integridade. E foi muito difícil para nós, como família também, identificar que era esse realmente o meu padrão e encontrar um meio que realmente fizesse a casa andar de um jeito que fosse harmônico. E... eu tô casada, nós estamos juntos há 12 anos, casada vai completar 10 anos agora. E confesso para vocês que agora, há um ano, que a gente começou a chegar nesse lugar de, nossa, agora entendi. E muito por conta dessa maturidade, dessa consciência de, ok, estou sendo workaholic agora, preciso dar prioridade aqui. E aí, até uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, visionários e visionárias que estão nos assistindo, é que antes eu tinha a concepção de que se eu não trabalhasse muito, eu não ia ter dinheiro, eu não ia ter resultado. E aí entrava a força do meu workaholic. E conforme eu fui deixando Deus trabalhar em mim, para entender qual era a mulher de Provérbios, que também descansa, comecei a colocar alguns descansos na minha agenda, assim, intencionais, e comecei a me desapegar um pouco, inclusive, do celular, porque trabalho no digital, é natural que a gente fique ali full time, né? E eu fui me abstendo, sabe, dessas redes sociais, passava sábado e domingo sem pegar no celular, quando veio aquilo foi ficando normal, quando veio já não me doía mais. E agora, estou com 35 anos, pela primeira vez na minha vida, eu tirei uma férias, literal, de descansar sem trabalhar, sem ter um cliente ali na agenda. E aí, qual foi a conclusão que eu tive? Que eu não precisava trabalhar aquela quantidade de horas. Na verdade, é ser inteligente naquilo que a gente está fazendo. Porque o que eu percebi? Quando eu tenho o ócio criativo, eu performo muito mais nos dias seguintes. Então, eu comecei a ser intencional. Então, esse foi um aprendizado, assim, que eu quero compartilhar com vocês que estão nos assistindo, com as meninas aqui, que foi um divisor de águas na minha vida, nesse sentido da harmonia entre negócios e família. Eu tô lendo um livro, chama Suficiente. Que legal. E no capítulo, no começo, né? Logo no prefácio do livro, logo no começo, o autor conta por que ele escreveu aquele livro, né? Ele estava conversando com uma pessoa, falando de uma terceira pessoa que estava conquistando muitas coisas. Nossa, você viu que ele está trabalhando, ele está chegando não sei aonde, está chegando não sei o quê. Aí a pessoa que ele estava falando respondeu: muito bom que ele está chegando, ele pode conseguir muitas coisas, mas eu já tenho o suficiente. Uau.
Qual é o nosso suficiente, né? É isso. Então, hoje, meu suficiente é eu viver nesse modelo que existem limites da minha família, dos meus filhos, mas eu sei que o meu suficiente é poder ter liberdade de passar tempo com eles. É isso. Liberdade de a gente passar, ter uma férias. A liberdade da gente, sabe? A gente ter tempo. Eu ter De tempo qualidade. eu fiz um propósito logo depois dessa conversa com meu marido, foi às 18 horas, não tem mais. Eu tenho um WhatsApp Business e às 18 horas parou. A não ser que eu esteja num projeto, eu sei exatamente quem eu vou atender depois disso. 18 horas lá tá lá, parou. Eu sei que tô num fluxo A gente que recebe até uma notificação de que você não está ativa. Você recebeu? Eu recebi. Ai, triste. Mas eu sabia, Não, eu é acho que eu te maravilhoso. responder. Eu acho que eu te Sim, respondi sim. porque você estava no meu fluxo daquela semana. Uhum. Mas tem muita mensagem que eu não respondo. Mas lindo da sua parte, inclusive. Mas foi, assim, foi uma conversa. Foi uma necessidade. Para mim, não era necessário. Mas foi uma necessidade. Da família. Da família. Foi. Que incrível. E para você, Mary? Essa mulher de provérbios, ela é desafiadora para nós, né? A régua é muito alta. Quando eu penso Muito. nessa mulher de provérbios, eu penso essa mulher com uma capa vermelha, entendeu? E ela ainda vai pra academia. É você super viu? poderosa. Ela vai pra academia. Ela vai pra academia. É fitness. Mas, na realidade, está escrito na palavra, vira missão, é referência, é conselho para nós, não é? E agora, o pulo do gato disso tudo é a maturidade. Claro. É a maturidade para você enxergar os muitos papéis que se tem. Você tem o papel de mãe, papel de empresária, o papel de voluntária, o papel de esposa, papel de avó, né? Que hoje eu tenho também esse papel de avó. Então, enxergar esses papéis com uma harmonia. Com harmonia. E com a importância que cada um está pedindo naquele momento. Por isso é que ver os nossos papéis tem a ver com a nossa maturidade. Com certeza. Porque, por exemplo, tem momentos, né? Jaque e Ju que estão agora nesse momento educando essas crianças, né? Ensinando o caminho. Tem momentos que isso é prioridade. Né? Quando isso é prioridade. Eu não vou esquecer nunca. Eu tinha uma agenda abarrotada como publicitária e o meu filho chegou em casa dizendo que, na realidade, ele não chegou dizendo. Quem disse foi a mãe da menina, que ele escreveu um bilhete, que era bem mais velha que ele, dizendo o seguinte: estou apaixonado por você e gostaria de conversar com seu pai. Eita. Ele tinha 13 anos, minha filha. Gente. Passei mal. Aí eu falei... E aí a minha amiga disse assim para mim: Mary, como assim? Fulano tá apaixonado pela fulana. E aí? E é sério, vai sofrer. Cancelei a minha agenda inteira e fui passar um dia no shopping com ele. Ele era menino de brincar naqueles Playlands do shopping. Eu fui brincar com ele no Playland, comprei um presente especial. Ele gostava de surf. Eu falei: vamos comprar um negócio de surf para você hoje. Eu queria acolher porque a resposta da menina era negativa. Não, eu não quero, você é um menino. A menina já tinha mais de 15 anos, ele tinha 13. Ah, meu pai. Ele foi Entendeu? corajoso. E ele foi lá. Ousado. E assim, esse era o meu melhor e maior e mais importante papel naquele momento. É isso. Tem momentos que é acolher um cliente. Né? Eu tive um cliente que teve um problema sério de saúde. O meu momento mais importante agora ali é como consultora de acolher. Né? Um outro momento é o seu marido. Então, nós precisamos entender que esses papéis nos compõem. E a eles precisa ser dada a devida atenção, a importância que tem naquele momento. Então, essa mulher de provérbios, no meu entendimento, ela é essa mulher harmoniosa que fala: meu, você não precisa... Eu, por exemplo, sou mãe, avó, esposa, filha, irmã. Mas esses meus papéis, eles não me requerem 100% o tempo todo. Né? Sexta-feira, eu no papel filha, vou levar os meus pais que são idosos ao médico. E aí eu vou deixar meu papel empresário e consultor ali e depois eu volto.
Mas eu já estou construindo a minha agenda hoje para dar as respostas amanhã, depois dessa função, desse papel que eu tenho. Então, a gente precisa ter, eu acho que essa harmonia, ela é interna, gente. Existem tantos chamados para que nós sejamos maduras nessa tomada de decisão. Obviamente que para amadurecer, nós precisamos deixar o nosso ego de fora. Com certeza. Porque muitas vezes nós não vamos ser glamourosas o tempo todo em todos os papéis. Com certeza. E tem muito isso. O mundo que a gente vive, ele conclama muito esse glamour. Que pessoa legal, que pessoa completa, que pessoa boazinha, que pessoa bonita, que pessoa... A gente não precisa ser todas essas pessoas aí. Com certeza. O que nós precisamos é fazer bem feito esses nossos papéis do ponto de vista de colocar neles a importância necessária que tem. Eu acho que a gente consegue chegar perto dessa mulher aí de Provérbios. Que o Senhor nos ajude. Eu acho que é base de muita oração, viu? Acho que todo dia a gente tem que ler para lembrar. A régua dela é muito alta. Eu acredito que a gente pode trazer para a mesa, então, um pouquinho desse lado de criatividade. Eu, particularmente, tenho um perfil comportamental muito criativo. A Mary me conhece porque ela já fez o PET, né, amiga? PET. E aí, no meu perfil comportamental, dá muito essa criatividade. Você, dentro da área da arte, da música, eu imagino que também utilizar muito essa criatividade. E como que vocês conciliam essa criatividade com os outros papéis também? Você vai falar, Mary? Bom, na minha percepção, criatividade tem... Você vai dizer, não é. Mas eu sou uma pessoa formal, né? Eu tenho ali dentro do meu perfil comportamental uma pincelada ali que o Papai do Céu deixou de formalidade. Sou verbo fluente, sou intuitiva, mas sou formal também. Então, assim, eu não consigo pensar num projeto ou criar um projeto sem eu enxergar a viabilidade dele. Entendi. Entendeu? Se eu enxergar a execução dele. Então, eu acho que a minha criatividade... Você fala, Mary, mas então tá embotada a sua criatividade? Tá podada? Não. Eu não consigo pensar coisas muito assim, lógico, do meu ponto de vista e dentro do meu poder de fazer, né? Coisas sem pé e sem cabeça. Para mim, é muito importante em que eu consiga criar e ver o projeto acontecendo ou pelo menos viabilidade de execução. Então, a criatividade para mim está muito ligada a essa execução, né? Sim. E quando você vai para a execução, existem alguns passos para executar, né? No meu processo criativo, eu sempre me pergunto, né? É importante? É relevante? Está dentro do meu propósito? Abençoa a vida das pessoas? Sim. Traz benefício para o coletivo? Então, eu acho que a minha criatividade é muito racional, assim, né? Muito podada. É muito valioso. Com eu certeza. quero ouvir da Jaque esse processo criativo, porque trabalha com arte, né? E uma arte que enleva a gente, né? Com certeza. Eu tenho... Vamos dividir algumas coisas, né? A parte de criação, que é a criatividade que a gente vê, por exemplo. A criatividade do Denis, que é meu sócio, de fazer uma cor, dele puxar uma que ele vai criar, como ele vai pôr. É uma criatividade que eu não tenho. O Pedro, por exemplo, que é o compositor das músicas do grupo, ele tem uma criatividade na composição que eu não tenho. Então, a minha criatividade, no caso, mesmo no mercado artístico, vai muito... Mais do que... Não é criatividade que eu entendo, mas vai mais de estratégia. Você é como se fosse uma arquiteta da... Isso. Mas claro que eu sou muito sonhadora, né? E isso eu vou criando empresas e formas e projetos. Então, a minha criação é essa. De criar projetos, de criar formas, de criar novos meios. Como uma solucionadora de problemas. Isso. Porque a criatividade, eu até entro nas mesas e nas reuniões de brainstorming, mas eu fico lá porque... Quando você vê um artista funcionando com a criatividade dele, você tem que respeitar essa criatividade. Então, esse mercado criativo que eu trabalho, eu coloco os profissionais certos que têm a criatividade maior do que a minha. Teve uma reunião até que a gente estava com num dilema aí de um filme que a gente tinha que fazer, que a gente não estava conseguindo desenhar qual que era a linha, né? A linha condutora até o fim. Aí eu aí escrevi várias ideias. Aí meu sócio assim, já que essas ideias aí é do ChatGPT, né? Falei, não, foram minhas ideias,
Ele, não, então não dá para usar isso. Então eu sei meu limite criativo. No mercado que eu trabalho de criatividade, eu não sou referência, eu já sei que eu não sou. Meu trabalho, por exemplo, nos filmes, eu não sou a direção do filme, eu sou a produtora executiva. Então, eu faço o filme acontecer, ser pago, fazer toda a prestação de contas. Esse é o meu trabalho. Eu sou muito privilegiada de trabalhar nessa área, na área de criação. Você vê as coisas acontecendo, ganhando e você vida. vê os artistas mesmo, sabe? Vai um artista que vai cantar no estúdio, numa gravação. Uau, olha que composição foi essa. Ou essas coisas da arte mesmo, elas são feitas pelos artistas. E a minha parte é contratá-los e pagá-los. Boa. É ótimo. Isso dá uma sustentação à criatividade. Com certeza. Eu tenho um viés assim criativo muito voltado para a solução de problemas. Então, de acordo com a necessidade que eu vejo na mesa, eu vou criando soluções ali para fazer a viabilidade das coisas de uma forma muito assertiva. Assim, eu chego a ser. Teve um cliente que me disse que eu sou muito cirúrgica. Ele fala assim, Juliana, você tem um posicionamento assim delicado, mas você não é nada delicada, você é quase como uma faca. Ele brinca comigo, porque eu sou muito cirúrgica quando eu tô desenhando algo ali, eu tenho muita clareza, assim, a minha visão, não é à toa que eu chamo de visionária, porque a minha visão, acredito que Deus me deu, assim, uma expansão, assim, é dom divino, não é nem mérito meu, assim, me deu uma expansão de visão para que eu consiga enxergar o todo, o macro, né, Mary? E quando eu enxergo esse macro, eu já consigo me antecipar a problemas, a desafios, eu já vou solucionando, já vou organizando, e isso faz com que os meus clientes eles tenham um encurtamento, assim, tanto de trabalho quanto de resultado. Então, recentemente, né, a Bruna, uma cliente minha, falou, Juliana, você literalmente encurtou 5 anos em pouquíssimos meses, porque a gente conseguiu estruturar um negócio muito robusto dentro da estrutura dela. Muito legal. Que traz muito retorno financeiro, mas com uma estrutura efetiva, não é amadora, assim, sabe? Ela está preparada para a escala. Então, a minha criatividade, ela vem bem nesse viés, assim, de execução de acordo com a necessidade, né? Que bom. E agora, trazendo mais um pouquinho, já que nós temos tempo, vamos conversar mais um pouco? Vamos trazer para a mesa o tema de legado? Legado. Esses dias eu estava fazendo uma entrevista para um cliente, porque faz parte do meu trabalho também, né? Entrevistar os colaboradores que vão entrar dentro do time. E esse colaborador, essa colaboradora que estava entrando, ela falou, eu deixei um legado. E isso que ela trabalhou 3 meses na empresa, ela deixou um legado. Aí você é muito ousado em dizer que você deixou um legado em 3 meses. Então, assim, é importante a gente trazer essa clareza do que é o legado que vem nessa construção de tempo. Né? E todo o trabalho, a sementinha que a gente vem plantando hoje, ela vai construindo esse legado. E o ponto que eu quero trazer aqui para a mesa é: qual é a veia intrínseca mais forte do seu propósito, do seu legado que você quer deixar para as próximas gerações, como empresária, como você como um todo, como a Jaqueline inteira, com todas as suas facetas, como a Mary inteira, com todas as suas facetas. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, né? Porque é um tema bem delicado, assim, e talvez a gente não para mesmo, né? Não é natural a gente parar para pensar. Mas vamos pensar agora, né? Olhando para todo esse escopo, o que você quer deixar de legado para as pessoas, para as próximas gerações e para as pessoas que estão à sua volta? Eu já pensei nisso e eu levo isso no meu coração. Eu não quero ser lembrada. Eu não quero deixar um legado. Eu quero que Jesus Cristo seja lembrado. Amém. Jesus Cristo seja visto. E se eu fiz alguma coisa por isso, já valeu. Isso que é o meu propósito. E eu não acho que eu tenha em mim alguma coisa que vai mudar. Olha o que ela deixou. Não vai ser maior do que se Jesus Cristo estiver onde eu passei. Então, a minha grande motivação é que em tudo que eu fizer, seja para... Eu até tenho uma frase assim que eu coloquei no meu Instagram. O que eu faço é arte para levar o grande artista para que as pessoas conheçam. Né? Nossa, que lindo. Então, até arrepiei, literal. Olha.
Eu faço arte para que as pessoas conheçam um grande artista. Que lindo. Então, que meu legado seja que ele seja reconhecido e mais conhecido e que Jesus Cristo seja elevado. Eu acho que é Amém. isso. Que lindo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Gente, eu acho que vocês se emocionaram aí do outro lado, né? Porque eu me emocionei daqui. E você, Mary, depois dessa, acho que ficou até difícil de Mary, falar, né? Não, você já é mais madura do que eu sou Amiga, meio... ficou difícil. Na verdade, eu acho que o legado ele tem 3 grandes componentes, né? Um componente é a integridade. Acho que a pessoa que deixa um legado, ela vive a verdade, né? Com certeza. Ela vive essa inteireza, né? Não dá para... Não existe legado de mentira, né? Legado... não tem... É insustentável, né? Então, uma segunda característica do legado é da humildade, porque a pessoa que deixa um legado, ela nega a si. Muitas vezes nega a si para viver o propósito. Sim. Então, tem essa característica de humildade, né? E a última característica, do meu ponto de vista, é uma pessoa que está a serviço do bem coletivo. Ela está, logicamente, que os nossos ganhos, nós estamos falando aqui, né, que nós somos 3 empreendedoras e para nós é importante o ganho. Claro. Mantém o nosso propósito, né? Mas não é só isso. O legado não é só o ganho. O legado é a marca que você deixa por onde você passa, né? É a inspiração que você deixa por onde você passa, é o cheiro que você deixa por onde você passa. Então, acho que essa questão do legado, para mim, tem essas três faces, né? Essas 3 componentes essenciais: integridade, humildade e bem coletivo. Não tem como você ter legislado em prol de um pequeno grupo. Você fala, pô, Mary, mas não, o legado ele é expansivo, né? Ele deixa uma marca, né? Sim. Então, ele deixa uma marca que emociona, ele deixa uma marca que cura, enfim. E eu acho que nós temos um chamado de não passar só pela essa terra, né? Não passar simplesmente, assim, eu acho que é muito medíocre você passar pela terra sem fazer nada, sem ser bênção na vida das outras pessoas, sem plantar o bem, sem levar Jesus. Sim. É uma vida muito insignificante passar dessa forma. E eu quero chacoalhar você que está aí do outro lado, né? A não aceitar essa mediocridade, a não aceitar viver uma vida mediana, viver uma vida pacata. Você pode até viver uma vida pacata, mas desde que tenha propósito, né? Que você tenha desejo no coração, aquela fagulha de, vou acordar de manhã e fazer algo pelos outros, pelas pessoas, que seja pela sua família, que seja por alguém, mas não passe nessa vida sem fazer nada. Porque, nossa, é muito lamentável. Você passar nessa vida e não fazer nada, né? É muito lamentável. E, assim, eu acredito que a construção de legado, quem constrói o legado, ele jamais ele tem a clareza de que ele construiu um legado efetivo. Porque depois que ele morre, é que vai se levantar essa bandeira do que a pessoa construiu. E todas as pessoas que a gente olha para trás que construíram legados foram pessoas que tiveram esses 3 pontos que você trouxe. Da humildade, né, da integridade e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que ter intencionalidade. Acordar de manhã e falar, não, eu tenho um propósito, eu tenho clareza do que eu estou fazendo. E é por conta de X, Y, Z. Né? E para nós encerrarmos aqui o nosso papo, que tá uma delícia, amei tê-las aqui com a gente. Eu acho que foi muito especial esse episódio. Eu quero que vocês deixem uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e também para aquelas que vão nos assistir depois. Que mensagem vocês deixariam? Eu penso que seu público são mulheres, né? Com grandes sonhos, ambições e vulnerabilidades. Eu acho que cabe a gente pensar que a gente veio aqui com toda a nossa bagagem, nosso conhecimento, nossa propriedade de fala, mas, ao mesmo tempo, são muitos desafios, muitas lutas. Eu acho que a gente passa por muitas coisas o tempo todo. Ser empresária não é flores, não é essa Não beleza toda mesmo. que todo mundo fala. Não. Você falou muito do empoderamento, eu gostei muito da sua fala, vou levar para o meu coração, de um empoderamento vazio e ser empresária
também não é vazio. Tem 1 milhão de coisas. Não é esse série mundo de cor-de-rosa. facetas. Sim, a gente ama. Eu amo o que eu faço. Eu amo tudo também. que eu faço. Eu amo trabalhar. Eu amo empreender. Mas eu sei que, às vezes, os joelhos doeram no chão em nome da empresa. Então, eu acho que vale a gente pensar que, às vezes, não é igual a gente vê a outra pessoa. Muitas coisas do que a gente vê é a casca. É claro que eu não vou aparecer descabelada no meu Instagram. É claro que eu não vou mostrar o dia que eu tô ajoelhada porque no dia seguinte eu tenho que pagar os funcionários e faltou. Não, a gente não mostra essas coisas, mas isso acontece. Então, o recado que eu quero deixar é para ter fé. Entender que existem dificuldades, entender que às vezes não vai dar certo, às vezes a gente vai errar, vai acontecer um monte de coisa no caminho, mas que a gente precisa ter fé e resiliência. Eu aprendi com um professor, não foi meu professor, mas ele passava correndo todo dia na frente da minha casa, a gente morava no mesmo condomínio. E aí ele passava, ele é um grande empresário hoje, uma das maiores agências de publicidade lá de Campinas. Legal. E ele passava para mim, e aí, como tá a empresa? Aí ele falou, olha, eu demorei 7 anos vendendo o almoço para comer a janta. Foram 7 anos, e eu olhando assim para ele, né? A gente nem acredita quando a gente vê o tamanho do negócio dele hoje. Então, aí ele falou, Jaque, resiliência. Então, todos os dias eu vou e falo, resiliência. Então, se eu puder deixar uma mensagem em uma palavra, eu falo para todas as empresárias, visionárias, as pessoas que te seguem, que vão ouvir esse podcast, para quem vai chegar, para onde o espírito vai levar. Amém. A palavra resiliência, sabe? Porque é o que resume a vida das formas que a gente tem que pegar, as formas que a gente tem que fazer, mas a gente volta para a estrutura, né? Que é o que significa resiliência. Então, levar essa palavra no coração. Perfeito. Muito lindo, muito lindo. Eu acho que a vida, a gente não é à toa que se chama presente, né? A gente já leu, já recebeu milhões de mensagens que o presente é um presente. O presente é um presente, ponto. É uma verdade isso. E se você acreditar que o presente é um presente, você vai viver com outra atitude. Com certeza. Né? Você vai ter uma outra atitude. Só tem o presente mesmo. Então, assim, agradeça a sua vida, agradeça as suas dificuldades, agradeça os seus desafios. É eles que te formam. Com certeza. É eles que te constituem, é eles que incorporam a sua vida, é eles que te preparam para o novo, para o maior e para o melhor, entendeu? Então, viva o presente. Com vontade, com maestria, com coragem, entendeu? E se chorar, chora. E se é para rir, ria. E se é para sorrir amarelo, também. Mas viva o seu presente. E, sabe? E faça o melhor que você puder. Com certeza. Coisas boas estão logo ali à frente. Perfeito. E eu também vou deixar uma mensagem aqui para você. E a minha palavra vai se resumir em acredite. Acredite em você, acredite em Deus, acredite no seu propósito. Vai ter momentos na sua vida que você, e talvez você até esteja passando por esse momento de desafio, de olhar e falar, será que isso aqui vai dar certo? Será que esse é o caminho certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Mas, se Deus te deu um chamado, se Deus te deu uma missão, Ele vai te dar a provisão, Ele vai te dar a força para você superar, Ele vai te dar a estratégia. Eu brinco com as minhas equipes que eu tenho o maior estrategista ao meu lado, que é Deus. Então, tenha Deus ao seu lado como seu maior estrategista e acredite no chamado que Deus te deu, porque se Ele te deu, Ele também te capacitou. Tá bom? E visionárias que estão aqui comigo, muito obrigada. Por esse tempo especial. Foi realmente significativo. Um prazer enorme te conhecer, Jaque. Que eu só te conhecia nas redes sociais, né? A Mary eu já conheço há alguns anos, mas foi realmente muito especial. Grata, né, pelo tempo de vocês, por saírem das suas casas e virem aqui ter esse papo tão gostoso. E que Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada, foi um prazer. Um beijo. Beijo para vocês que estão aí nos assistindo também. E acessem o nosso canal, assistam os outros podcasts também. Vai ser um prazer ter você no nosso hall de visionários e visionários.